Olá, meu nome é Mário Jorge Lima. Ao ouvir essa vinheta, saiba que você está no podcast Maravilhosa Graça. Em função do coronavírus, eu estou confinado com a minha família de 5 pessoas há exatos 45 dias. Com exceção de algumas rápidas saídas para ir a um mercado aqui ao lado da minha casa, no máximo 2 vezes por semana, estamos observando aquele chamado distanciamento social. Eu tenho 71 anos, tenho doença coronariana, tenho 6 estentes no peito e por cima ainda sou pré-diabético. Em suma, sou um prato cheio para esse vírus. Isso significa então que eu vou ter que ficar em casa, fazendo meu trabalho junto com a minha esposa através da internet. Aliás, já fazíamos isso antes, e enquanto 2 das nossas filhas estão tendo aulas online e a outra ainda está sem aulas. Até onde essa situação vai ser suportável, olhando-se do ponto de vista econômico, financeiro, emocional, relacional, não sabemos ainda. O grande objetivo nesse momento é a preservação da saúde e da vida. O ponto de equilíbrio entre o afastamento social e a volta paulatina ao trabalho é tudo que os nossos líderes políticos e empresariais querem e precisam determinar. No meu caso particular, pela natureza do nosso trabalho, nós fazíamos isso online já há vários anos. Mas é claro que estamos caminhando para o limite dos nossos recursos, porque os nossos clientes, por sua vez, em grande número também não estão trabalhando. Mas confiamos em Deus a respeito disso, para que o nosso país possa passar por essa flexibilização da forma correta. Mas eu sinto sim um misto de solidariedade, admiração, respeito por esse enorme contingente de trabalhadores e profissionais que não tem como se recolher, uma vez que as suas atividades são consideradas essenciais ao dia a dia da população e não podem ser executadas como home office, de forma online, a partir das suas casas. São profissionais das mais diversas áreas, como, por exemplo, hospitais, clínicas, laboratórios, supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, portarias de prédios, taxistas, condutores de transportes coletivos, caminhoneiros, empregados das concessionárias de água, luz, gás, telefonia, correios e entregas, motoboys, recolhedores de lixo, serviços gerais, ou seja, um verdadeiro exército que se arrisca diariamente para fazer funcionar serviços de que todos nós precisamos. Serviços que não podem parar. Eu tenho agradecido a Deus por eles e tenho orado por sua saúde e por sua vida. Diariamente, vários deles, tristemente, têm tombado em combate. E ao tentar vislumbrar o cenário à nossa frente, depois desse confinamento, eu sinto que nós vamos precisar de altas doses de coisas como vontade, tolerância, disposição para trabalhar muito, para recuperar as perdas, discernimento, inteligência, especialmente inteligência do tipo emocional, do tipo espiritual, esperança, firmeza, coragem e, mais que tudo, muita confiança em Deus. Eu tenho certeza de que você, nesses dias preso na sua casa, tem tido tempo mais do que suficiente para refletir e já possui ideias a respeito daquilo que precisará melhorar, vencer, abandonar para crescer na graça. Todos teremos que superar, ou em muitos casos conviver com dificuldades variadas, dificuldades físicas, emocionais, profissionais e espirituais. Assim, nossa maneira de viver, de fazer negócios, de exercer as nossas atividades diárias, de tratar as pessoas, a começar pelos nossos familiares e amigos e passando até por algum eventual inimigo ou desafeto, a maneira como vivemos nossa religião pessoal e adoramos ao Senhor,
tudo precisará ser revisto e ajustado em novas bases. Precisaremos de ajuda, claro, de todo tipo, desde a profissional e a de amigos até a maior de todas, a ajuda divina. Essa, felizmente, já está garantida. Os tempos à frente se afiguram muito difíceis, não se iludam. Todo pós-guerra é penoso e sabemos que estamos numa guerra. A podridão e a corrupção, tanto a pessoal quanto a coletiva, com destaque para a corrupção política, aumentam a olhos vistos. Sentimos náuseas e sabemos que corrupção não tem partido. Nossos homens públicos, nossas instituições, tudo está desabando e a perversão está dentro das nossas casas, nas ruas, na escola, no trabalho, até na família e na igreja. Além disso, há um enorme cardápio de infelicidades que toma conta do mundo, como desemprego, fome, violência, crime, preconceito, imoralidade, tráfico de drogas e armas, e agora a ameaça à saúde e à vida numa escala planetária. Se nós fôssemos alinhar, não caberia num pequeno texto. Quando o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, lá em Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, a respeito de tempos trabalhosos, tempos difíceis que haveriam de vir no final, e alinhou um cenário terrível. Ele sabia do que estava falando. E era como se estivesse vendo o nosso presente século. Pensando nisso, chego à conclusão de que precisamos desenvolver a chamada resiliência. E o que é isso? Resiliência é a capacidade não só de resistir, mas de superar a tragédia, a dor, o infortúnio, as perdas, os maus momentos. Em relação a isso, eu quero contar hoje 2 histórias curtas, ambas reais, que nos mostram essa força interior que Deus dá a todo ser humano que precisa dela e que é o que encerra a mensagem que quero deixar para vocês hoje. Essa capacitação para resistir, sem dúvida, vem do céu. Ela se manifesta, por exemplo, e eu sempre digo isso, nos pais de crianças especiais, pais de filhos que têm deficiências irreversíveis. Nós vemos essa força também naqueles que sofrem perdas de todo tipo, principalmente de vidas, de entes queridos, insubstituíveis. O Deus da misericórdia e da graça com certeza nos concede ajuda no momento oportuno, no momento em que mais precisamos. Isso está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Nesta semana eu fiz contato via web com um músico cristão da minha igreja que eu não conhecia. Esse rapaz tem uma inacreditável história de vida e de superação de deficiências. Fui autorizado por ele a comentar sobre isso aqui no meu podcast. Ele chama-se Gastão dos Santos Júnior. É multi-instrumentista, toca piano, teclado, bateria, violão, guitarra. Nasceu em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Gastão é casado com a cantora Hélida Santos, com quem ele tem um trabalho musical de louvor e de adoração. É compositor, é produtor musical e é também técnico de estúdio. Com apenas 3 dias de nascido, ainda na maternidade, devido a um simples procedimento de enfermagem que foi mal sucedido ao fazerem asepsia nas suas vistas, Gastão perdeu a visão. Cresceu assim e hoje enxerga alguma coisa, segundo ele, por uma diminuta janela entre a retina e a íris de um dos seus olhos. Então, com esse campo de visão reduzidíssimo, enxergando na prática por essa pequena brecha, ele cresceu em uma família que era bem musical, ouvindo o pai e os irmãos tocarem diversos instrumentos. E foi imitando-os e experimentando os instrumentos que ele aprendeu também a tocar. Ainda garoto,
levado por amigos da igreja que eram produtores, músicos, engenheiros de som, que viam nele um talento natural, andou por vários estados do Brasil, trabalhando em colégios, rádios, estúdios, e cresceu nesse meio. Acabou fazendo dessas atividades a sua profissão. Aprendeu a dominar a computação e todos os recursos modernos de tecnologia a despeito da sua deficiência visual. Eu vi uma curta narração que ele fez dessa história, com voz pausada, tranquila, voz de alguém que foi superando dia a dia as suas limitações, as suas deficiências e se tornando um respeitado profissional. Em nenhum momento ele lamentou os problemas que teve e ainda tem. Hoje ele possui visão periférica, visão localizada em percentuais bem pequenos. Atualmente ele vive em Hortolândia, São Paulo, dirige um estúdio próprio de gravação e trabalha no NASP Campus 3, que vem a ser o antigo IASP, Instituto Adventista São Paulo. Superação em Deus é o nome do Gastão. Resistência, resiliência. Esse fundo musical de piano agradável e suave, que eu vou deixar vocês ouvirem um pouquinho agora, foi gravado por ele especialmente para esse episódio. E agora, eu vou finalizar com uma outra história, cujos detalhes eu não vou lembrar. Eu vi essa história quando eu era jovem. Isso já tem algum tempo. Ouvi dos lábios do pastor Léo Ranzolin, evangelista brasileiro, antigo líder de jovens da Associação Geral. Essa história aconteceu durante a Segunda Grande Guerra Mundial. O nazismo parecia que realmente dominaria a Europa e em seguida o mundo. Havia áreas de extermínio, campos de concentração espalhados por diversos países, na Polônia, Alemanha, Itália, Bélgica, Áustria, Croácia, Lituânia e muitos outros. Prisioneiros de guerra, especialmente judeus, morriam em fornos crematórios e câmaras e vagões de gás em toda a Europa. E eram cobaias de experimentos cruéis e desumanos na área da medicina. Até que, em 1945, então, veio a vitória aliada e o fim das operações de guerra. Não vou entrar no contexto político e militar, extremamente complexo e até hoje não compreendido. Mas na França, um dos países da resistência ao avanço nazista, começou de imediato o desmantelamento das prisões de guerra e dos campos de concentração. Num deles, pequeno, mas que gerou morte de mais de 40 mil pessoas, quando os soldados aliados entraram e começaram a abrir e esvaziar as celas, chegaram em uma em que não havia mais sobreviventes, apenas corpos em decomposição, ossos e trapos sujos. Ao olharem a imundície e o terror daquele local, em uma das paredes puderam identificar, escritas com sangue, em letras irregulares e toscas, várias vezes, a palavra francesa "resistir", que significa resistir. Resistir era o sentimento que as pessoas que ali viveram seus últimos dias mantiveram no coração e na mente até o dia em que morreram. Nós não podemos sequer imaginar os dias de horror que aquelas pessoas passaram. Hoje, isso nos parece distante, desbotado pelo tempo, sendo que muita gente até diz que aquilo nunca aconteceu. Um dia nós saberemos toda a verdade sobre aquela e todas as outras guerras e conflitos humanos. Mas o que eu quero destacar hoje, já finalizando o nosso episódio, com essas duas histórias reais, é exatamente a palavra resistir. Resistir. Jesus já tinha nos alertado sobre as condições do mundo em que vivemos,
quando ele disse assim lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Foi como se ele dissesse em outras palavras, no mundo tereis aflições, mas eu quero vos dizer que deveis resistir. Tende bom ânimo. E é muito interessante notar mais dois detalhes nesse texto, bem significativos. Jesus menciona isso e também que ele venceu o mundo. E nos disse isso para que tivéssemos paz. Que segurança bendita nós somos de Jesus. Como diz o velho hino de Fanny Crosby. Essa resistência na nossa vida deve se manifestar tanto na provação quanto na tentação. Na provação, a resistência nos leva a superar e a vencer a adversidade ou, no mínimo, a conviver com ela, mas tendo paz com Deus. Sobre isso a Bíblia diz assim lá em Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E na tentação, leva-nos a afugentar Satanás e a vencer o pecado na nossa vida. Quanto a isso, nós lemos em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, essa é a mensagem que eu quero deixar, tanto para mim, primeiramente, quanto para você que me ouve. Em qualquer área da vida, não só a espiritual. Ao longo dessa crise do Brasil e do mundo e após ela também. Seja o que for que nos aconteça durante esses chamados eventos finais. A nossa determinação deve ser a mesma desse nosso querido músico Gastão dos Santos Júnior. Deve ser a mesma daqueles prisioneiros que morreram dentro dos campos de concentração da França. Resistir, 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 resistir. Desejo-lhe graça plena e paz perfeita. Amém. Se você gostou deste e de outros episódios, ajude a divulgar esse podcast nas redes sociais e entre seus amigos e irmãos. Ore por esse ministério pessoal. Pela graça somos salvos.